continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E eles lhe repartiu os haveres. Passado não muito dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou um dos seus cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quando trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eis que eu morro de fome. Levantei-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Via ele longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca deste cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este filho, se desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estarás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Os irmãos podem sentar para acompanhar, que entra, no culto de hoje, nesta manhã do Dia dos Pais, Feliz dos Pais a todos os pais aqui presentes, e também as mães, que é pai e mãe ao mesmo tempo. No filho pródigo temos o seguinte significado da palavra: aquele que esbanja, gasta mais do que necessário e imprudentemente, porque ele não soube administrar o que Deus dá para nós. E no capítulo de Lucas tem um ponto específico que vai tratar a partida, a queda, o arrependimento e a volta. Então, se os irmãos, eu peço que os irmãos, alguém que está com a Bíblia aberta ainda, releia de novo 15:12, fazendo favor, por gentileza. Alguém tá? Lucas capítulo 15, versículo 12, por gentileza. 15:12? Isso. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, irmãos, olha o que ele fala, Mas esse versículo está dizendo também que é um pedido incomum, atendendo aquilo que ele queria, mas imprudentemente, porque não era o que o pai dele queria entregar para ele, mas muitas das vezes os pais acabam entregando para não ver a tristeza de vossos filhos.
E se também abrirmos no 15:13, vai dizer: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens e viveu dissolutamente. É evidentemente, irmãos, que o rapaz não tinha nenhuma intenção de voltar para casa. Ou seja, ele pensou que poderia, conviver com seus bens, sendo ali meio arrogante com o seu pai, na prepotência do ser humano, e não na condição de arrependimento, de ver que o pai só estava lhe dando oportunidade porque não queria ver ele triste. No 15:15, ele vai ainda dizer aos nossos corações: então ele foi e agregou um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Quando fala guardar porcos, irmãos, ele fala sobre apacentar, ou seja, era uma pior humilhação que aquele mundo estava naquele momento passando para os judeus, viu, pastor? Então era uma humilhação que ele tinha, porque sem receber, passamos boa parte da vida na escravidão da decência. Agora os irmãos podem abrir lá em Romanos 8:21, por gentileza, alguém? Romanos 8, capítulo 8, versículo 21. Para ler? Sim, pode ler. Na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha essa palavra: na esperança de que também a mesma criatura será libertada. E o que quer dizer? Que às vezes somos obrigados a servir e o diabo nos priva até da comida destinada. Porque muitas das vezes ele queria, não vou voltar para a casa de meu pai, então eu vou comer pelo menos a lavagem dos porcos. Mas isso nem o diabo permitiu que ele fizesse. E muitas das vezes Deus está falando no nosso coração a voltar e atentar os caminhos. Obediência gera prudência. E o jovem dessa parábola, ele reconhece o quê? O estado arruinado, um estado em que ele não tinha força para se recuperar, e ele pensa nos seus privilégios, que era viver na casa do pai, também lá em Lucas 17, Lucas 15, 17, aliás, vai dizer: então ele toma uma decisão. Como? Porém o caminho ele voltou para a casa dos pais. Ele direi: pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Essa condição traz a clareza aos nossos corações quando estamos no mundo dos pecados. E o pai muitas das vezes fala: meu filho, não vai para aquele caminho. Muitas das vezes nós estamos indo. Mas isso, irmão, tem uma consequência, uma abrangência que traz ao nosso coração, porque mesmo na parábola do filho pródigo, ele não ficou apenas pensando, mas ele se colocou na humildade. Ele se reconheceu que ele não era digno de ter voltado para a casa de pai depois de tantos anos, ter feito o que fez. Se nós pegarmos aqui também Lucas 15, 18 e 19, ele vai dizer, vou pegar só uma recente: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, arrependido, envergonhado, humilhado, ele está pronto para voltar. E às vezes Deus faz isso, pega a gente da onde nós estávamos e coloca nós na posição, às vezes, que nós não queremos. Mas por que Deus faz isso ao nosso coração? Porque Ele pega e precisa quebrar aquilo que às vezes nós estamos carregando há muito tempo, o nosso coração. Então, estando longe de seu pai, viu cheio de compaixão, correu para onde? Para o seu filho e abraçou e beijou. Em Lucas 15, 20,
ele ainda vai falar para nós assim, irmãos: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, irmãos, o que o filho faz para seu pai tratá-lo como um empregado? De jeito nenhum, né? Ele sabe que mesmo assim recebido como um filho, ele tem arrependido e não como só empregado. Ele colocou na posição do próprio empregado de seu pai, porque ele ainda vai dizer que até os empregados têm mais valor do que ele, porque já não era mais digno. E quando aconteceu isso, porém, o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele e coloquem um anel no seu dedo e calçado aos seus pés, e traga o novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A palavra achado, irmãos, muitas das vezes temos notado isso na nossa vida. Fomos achados de uma certa forma no mundo do pecado, e Deus nos trouxe para uma nova vida e nos transformou quando todos já diziam: ele não vai subir, ou ela não vai crescer, ou ela não vai mudar. Mas Deus colocou na condição de princípio, de verdade. Muitas das vezes estamos caminhando a cada dia pensando: eu não vou conseguir, ou eu vou parar. Às vezes estamos naquele momento em que Deus fala para o seu coração: meu filho, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te aflige dentro de mim? Quando diz isso lá em Salmos, isso fala ao nosso coração: por que está abatido? Porque muitas das vezes temos pensado em parar, assim como a irmã depois aqui diz, né? Hoje foi muito difícil estar aqui, mas Deus a colocou aqui, porque hoje Deus trouxe uma mensagem a cada coração, que Deus tira no meu eu e coloca sempre, acima de tudo, a presença e a glória dele. Porque somente Ele vê com os olhos que não vemos, mas que toda cegueira espiritual seja quebrada para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Que nós possamos olhar para Deus e observar que Ele tem sim amor sobre a nossa vida. Então, irmãos, essa expressão traz muita convicção no seu coração. Não foi o filho que o encontrou o pai, né? E sim o pai que nunca desistiu de procurá-lo. Por quê? Porque quando ele desiste, irmãos, e quando muitos desistem de procurar os próprios filhos, esse negaria a própria fé, né? Porque aquele que ama a família, independente de qualquer coisa, busca sempre estar no meio. Então você já foi achado e ainda nem se deu conta de que estava perdido. Amém? Você foi achado de novo. E hoje, irmãos, na tristeza, mas também na convicção do que o próprio Deus falaria no meu coração, estava meditando ontem para hoje, meditando ainda esta manhã e pensando, né? Mas por que não deu? Por que não fez? E muitas das vezes o questionamento nos leva à imposição de muitas das vezes nos colocar como um refém, como se Deus fosse autor daquilo. Na realidade, tudo que acontece está na presença do Senhor. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito e agradável aos olhos de tudo aquilo que observamos. Quantos de nós muitas das vezes murmuramos e questionamos a Deus quando Ele fala: meu filho, confiai, exultai, olhai para a minha presença, não olhai para o que eu sou, não olhai para a roupa, não olhai para o calçado, não olhai para o que você tem, mas olhai para aquele que te deu vida e vida em abundância. Deus, Ele não chamou homens só porque somos perfeitos. Deus chamou aqueles que já se encontravam na estrada de não ser eleitos por Ele. Porque muitas das vezes pensamos estar coadjuvantes com tudo que é bom,
Mas quando vem a necessidade de olharmos para o autismo, ou até mesmo aqueles que estão na posição de mãos ali com o Senhor, muitas das vezes murmuram e questionam. E eu faço a pergunta: por que questionar quando Deus fala para você confiar? Aleluia. Então, irmãos, voltando aqui, uma pequena reflexão no nosso coração. Deus nos permite cair no próprio orgulho. Então o filho caiu no próprio orgulho e achou: eu vou andando aqui. E aqui é bom, mas na hora que cai, é só aquele lá para poder fazer com que você se arrependa do nosso pecado. Glória a Jesus. Segundo ponto dessa tarde, desse grande dia, Deus tem paciência com os erros.